Capítulo 3 Trabalho e aprendizado. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 619. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Realizando esse trabalho, reflexionamos em como a misericórdia é infinita e em como ela se manifesta através das coisas mais simples. Diante disso, sentimos-nos um grão de areia na praia abundante da vida. Talvez boa parte da família espírita desse tudo para poder retroceder no tempo e participar dessas histórias tão ricas de espiritualidade. Puxando o assunto, como falamos aqui em Minas, perguntamos ao amigo Arnaldo Rocha: Arnaldo, escuto uma voz no fundo do coração como se o próprio Cândido Chico estivesse dizendo para prepararmos este trabalho com o mesmo cuidado com o qual foi realizado o livro Instruções Psicofônicas, editado pela FEB. A resposta veio envolvida com uma aura de nostalgia facilmente percebida no súbito olhar que Arnaldo deixou vaguear na escuridão do tempo, em busca da lucificação da verdade arquivada na alma nos idos de 1951, ano da elaboração dessa obra. Meu filho, quando relembro esse período de minha vida, sinto muitas saudades dos amigos, dos estudos doutrinários, das experiências vividas com a dor do semelhante. Enfim, quanto cresci. Recordo a própria escolha do título do livro, pois tivemos a oportunidade de sugerir, a partir do pensamento do mestre Allan Kardec, a palavra psicofonia. Em O Livro dos Médiuns, o codificador, ao classificar a mediunidade, lançou, por exemplo, a palavra psicografia, que traduz o próprio mecanismo mediúnico, mecanismo este que tem em sua estrutura básica a mente, psique, e a sua corporificação, entendida através da junção perispírito e corpo físico, e que, manifestando-se pela grafia, temos a psicografia. No caso da fala dos espíritos, o mecanismo é muito parecido, apenas diferindo na sua manifestação, se assim podemos dizer. Em lugar da escrita, grafia, dá-se a fala, fonia. Pelo fato de Allan Kardec desaconselhar o uso do termo incorporação, uma vez que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o termo mais ajustado ao pensamento magistral do codificador, até então encontrado, é o da psicofonia.
Sendo assim, entendemos aquele livro como um somatório das instruções dos Espíritos e, dessa maneira, chegamos ao título Instruções Psicofônicas. Instruções, advinda dos Espíritos, e psicofônicas, referência ao modo pelo qual as mensagens foram recebidas, ou seja, pela via da psicofonia. Esse título faz, inclusive, uma ligação importantíssima com o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual temos a manifestação da espiritualidade superior através das instruções dos Espíritos, logo ao término das explicações de Kardec. Quando o livro foi enviado para a Federação em 1955, Emmanuel nos alertou sobre os embates naturais da inovação, que deveriam ser, sobretudo, doutrinários, pois os seus efeitos sobre nós atestariam que novos empreendimentos seriam preparados. Tal fato acabou comprovando-se com a continuação da obra sob o título Vozes do Grande Além. Dialogando com o Chico sobre o novo trabalho, entramos em uma discussão muito interessante sobre o título da obra. Expressamos o pensamento a partir do trabalho anterior e aí o Chico sugeriu que esse título fosse Vozes do Céu. Repliquei fraternalmente dizendo: Chico, assim está com um cheiro de sacristia. Confessamos, como repórter, que não nos contivemos e sorrimos alegremente junto com Arnaldo. Falamos-lhe em seguida que o Chico possivelmente também deu belas risadas. Arnaldo, vibrando, responde: Sim, o Chico, em meio a sorrisos, disse que Emmanuel comentou: Bem pensado. Arnaldo concluiu o pensamento inicial dizendo que o presente trabalho deve, antes de tudo, ser também doutrinário, sem características personalistas. Após isso, ainda envoltos nesse clima de respeito e alegria, Arnaldo se lembrou da médium Zilda Gama, possuidora de uma faculdade límpida e de notáveis possibilidades no campo do desdobramento e da psicometria. Ela foi a primeira médium romancista do Brasil. Em uma noite, no ano de 1952, ele e o Chico foram visitá-la em sua residência. Ao serem recebidos, Zilda Gama, em meio à surpresa, disse ao Chico: Que surpresa! Isso é um verdadeiro presente de Jesus. Logo, o jovem de Pedro Leopoldo se esquivou na sua simplicidade. Que é isso, irmã? Só está acontecendo um reencontro amigo. Veio o rebate no mesmo instante. Presente, sim. É um presente de Jesus reencontrá-lo logo no dia do meu aniversário. Arnaldo encerrou o diálogo, resgatando do escaninho de sua alma as doces palavras que a alma querida acabou por confidenciar a ele num pequeno intervalo de agradável visita. Arnaldo, o espírito Vitor Hugo tem um imenso carinho para com a nossa querida Zilda Gama. Após 20 minutos, que apesar de curtos, tornaram-se grandiosos em sua vivência, a conversa agradável de sempre terminava. Chegava a hora de iniciar mais uma reunião mediúnica, coordenada por Arnaldo Rocha, trabalho este iniciado com o estímulo do Chico
em 1951. À medida que subíamos as escadarias da União Espírita Mineira para participar de uma reunião semanal sobre a unificação, sentimos o coração cheio de emoção e agradecemos a Jesus e a Nossa Mãe Santíssima por ter a oportunidade de ser o repórter de tão lindos diálogos e recordações.